sempre tem agido no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E glória a Deus. Você está animado para prestar um culto ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu estava meditando sobre uma palavra, lá no Salmos 34:1, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E o Senhor nessa noite te convida a se achegar a Ele, a prestar um culto a Deus, um culto reverente, um culto com o coração quebrantado, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Então dê o seu melhor nessa noite, vamos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Te louvarei, te bendirei continuamente. Teu é o poder, teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra não passará, grande é o Senhor. Tu que vais diante de mim, endireitando caminhos tortos, tu que quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro. O Senhor quebra grilhões, o Senhor liberta os corações. Derramada está a sua unção sobre nós. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Te louvarei, Diga isso para o Senhor nessa noite, te bendirei continuamente, Senhor. continuamente. Não importa a dor, não importa a luta, nós te adoraremos, Senhor. Teu é o poder, Diga isso. teu é o domínio, tua é a glória. Tu que me fazes vitorioso, mais do que vencedor. Tua palavra
difícil para o Senhor. O Senhor quebra os grilhões. Quebra, Senhor. O Senhor liberta os corações. Receba aí. Derramada está a sua unção. Crê, igreja. Sobre nós. A unção, o Espírito Santo de Deus está aqui. Oh, aleluia. Fluindo está o Espírito Santo entre nós. Derramada. Vamos declarar crendo. Derramada. Derramada está a sua unção Sobre nós. Aleluias. Fluindo estás o Espírito Santo entre nós. Ah, Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que quando o Teu povo se reúne, o Senhor se faz presente. E nós, como povos, ó Deus, que clamam ao Teu nome, nós nos derramamos neste lugar, Senhor. Não, ó Deus, para poder pedir, Senhor, não, nós queremos Te adorar. Te adorar é o nosso prazer, Senhor, Te bendizer é a nossa alegria. A Tua presença, Senhor, nos transforma. E nós cremos, ó Deus, que onde o Teu Espírito Santo está, grandes coisas acontecem. Então nós cremos, Senhor, que nessa noite nós entramos aqui neste lugar, Senhor, para Te buscar, para sermos saciados por Ti, ó Deus. Então venha, Espírito Santo de Deus, e faça grandes coisas neste lugar. Aleluia. Você pode declarar isso? Esse é o Deus que nós servimos. Declare isso, igreja. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, santo é o nome de Deus.
acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Não há, Senhor, ninguém como Tu. Não há outro Jesus. Vamos declarar: ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nós. Mais uma vez, ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Então declare: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Não porque nós temos algum poder, Senhor, não. Não pela força do nosso braço, Senhor, não. Mas pelo Teu Espírito, Senhor, nós cremos que grandes coisas o Senhor vai fazer neste lugar. Se nós nos reunimos aqui, Senhor, e a Tua presença não estiver aqui, de nada adianta. Então, Espírito Santo de Deus, faça grandes coisas no nosso meio nessa noite. Nós queremos mais, nós queremos mais, nós queremos mais de Ti, Senhor. Ouça o nosso clamor nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, louvar ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos orar neste momento, pedindo a Deus que consagre os dízimos e as ofertas. E nós sempre temos avisado aqueles irmãos que, se quiserem usar a maquininha de débito, de crédito, nós temos lá com as diaconisas. Vocês fiquem à vontade. Vamos orar. Pai bendito, Pai de infinita graça, bondade e misericórdia, Pai, nós estamos alegres, ó Deus, porque estamos na Tua casa. Estamos alegres, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Por isso, Senhor, esta alegria, Senhor, ela não vem de nós mesmos, mas vem de Ti, porque a alegria do Senhor a nossa força é. Senhor, nós Te pedimos que o Senhor esteja recebendo agora os dízimos e ofertas da Tua igreja, abençoando a todos, ó Pai, sem distinção. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Senhor está aqui neste lugar. Ele quer falar contigo. Abre o teu coração para o Senhor nessa noite. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Tão santo como o ar que eu respiro. Você crê nisso? Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes ouvir. Vamos declarar de novo? Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, nós cremos. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir.
Espírito, Espírito, diga, enche a minha vida, Espírito, enche a minha. Peça isso, irmãos, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Espírito, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-nos, Senhor. Erga as suas mãos bem alto e diga: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero, derrame na presença diante do teu altar. As minhas mãos, erga bem alto aí. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Não há Deus maior. Vamos declarar isso, irmãos, com todo o teu ser. Não há Deus melhor. Não há, irmãos, um Deus como o nosso. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Obrigado, Jesus. Não há Deus tão grande. Diga isso. Como o nosso Deus. É o Criador. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Só a igreja, não há Deus maior. Vamos lá. Não há Deus maior. Aleluia. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus. Não há Deus. Oh, Senhor, toda honra, toda glória para ti, Jesus. Não a nós, Senhor, mas o teu reino, Deus. Aleluia. Não há Deus tão grande. Nada é difícil para Deus. Como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo
somos livres, nós podemos erguer a nossa voz a Ti. Podemos nos reunir neste lugar, Senhor, para Te adorar. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Porque quantas pessoas, ó Deus, não podem declarar sua fé publicamente. E nós podemos, Senhor, neste país, declarar quem nós servimos. Declarar que Jesus é o Senhor do Brasil, que Jesus é o Senhor de toda a terra. Nós declararemos, Senhor, com a nossa voz. Nós declararemos, Senhor, com o nosso viver, que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor é o Deus de toda a terra. Ah, Jesus, tira, Senhor, do nosso coração tudo aquilo, Deus, que tem nos atrapalhado de nos achegarmos a Ti, Senhor. Porque o Senhor quer um coração quebrantado, o Senhor quer um coração inteiro, o Senhor não quer nada pela metade, o Senhor não quer resto. Do Senhor são as primícias, ó Deus, do Senhor é a nossa vida. Então receba, Senhor, a nossa adoração aqui neste lugar. Nós pedimos, Senhor, porque nós precisamos. Derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida nessa noite. Que haja um mover, Senhor, neste lugar. Que haja um renovo, Senhor. Que onde, Senhor, há morte espiritual, haja vida, Senhor, novamente. Haja um despertar para o Senhor, para aquilo que verdadeiramente faz sentido, ó Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Continue a falar conosco, em nome de Jesus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. A paz do Senhor. Agora é o momento das crianças. Vou chamar as crianças aqui. Elas vão falarem versículos ao Senhor. Isso é tremendo, porque desde pequeno já está falando de Jesus e aprendendo da palavra do Senhor através dos versículos. Amém? Quer falar você? Não. Fala você. Deus é amor. Amém. A ovelha perdida. Lucas capítulo 15. Certo dia, Jesus contou a seguinte parábola. Um bom pastor tinha 100 ovelhas. Uma delas estava perdida. O pastor deixou as 99 ovelhas para procurar a perdida. Quando a encontrou, ele ficou muito feliz. O pastor levou a ovelha de volta para casa e chamou todos os seus amigos e vizinhos para virem e ficarem felizes com ele, pois havia encontrado a ovelha perdida. Jesus Cristo contou aos fariseus o que a parábola significava. Ele disse que aqueles que pecam são como a ovelha perdida, assim como o pastor quis salvar a ovelha perdida. Jesus quer salvar aqueles que pecam, assim como o pastor ficou muito feliz quando encontrou a ovelha perdida. Jesus fica muito feliz quando nos arrependemos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens buscar a lei. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2:7. Deus é fiel. Então você ora depois, tá?
Hebreus 10:1. Porque tendo a lei da sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferem cada ano, pode aperfeiçoar aqueles se chegam. Deus é amor. Certa vez, no navio, Jesus estava com sua tripulação. Aí, numa tempestade, os marinheiros estavam gritando não tendo fé. Aí eles estavam falando para Jesus acordar para salvarem eles. Aí Jesus disse assim: nossa, que pouca fé que vocês têm. Aí Jesus falou assim: Jesus conversou com o vento e ele parou ele. Amém, né? Tremendo, né? Nossas crianças participando. E assim eles vão aprendendo também, né? A conversar, a falar de Jesus, tanto para nós aqui, como também para as pessoas lá fora. Então, vamos orar. Jesus, muito obrigado, Senhor, pelas crianças. Obrigado, Senhor, pelos pais delas também, os avós, as famílias, Jesus. Todas as pessoas que cuidam dessas crianças, Senhor, porque delas, Senhor, é o Teu reino. Se nós quisermos, Senhor, chegar até Ti, nós temos que ser como a criança. Então, Jesus, nos ensina, Senhor, através das crianças, a Te amar, a Te louvar, Senhor, e estar nos Teus caminhos, Jesus. Esteja com a nossa semana, Senhor, cuida delas, cuida da família delas, Senhor, e que se elas estiverem doentes, Senhor, eu repreendo em nome de Jesus toda doença, Senhor, porque Tu és o Deus do impossível, e Tu curas, Senhor, Tu salvas e Tu liberta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bênção. Esse tempo aqui na casa do Senhor, na presença do Senhor, para louvar a Deus e também para receber, né, uma palavra de Deus aos nossos corações. Nós estamos falando sobre o tema firme nas promessas. Firme nas promessas. É algo assim que nós precisamos muito levar em conta, porque os nossos antepassados, eles deram testemunho da palavra. Em muitos momentos, eles deram testemunho com a própria vida. E aqui nós estamos baseando a nossa reflexão na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta do apóstolo Pedro, é onde nós estamos aqui refletindo. E o apóstolo Pedro, então, ele traz uma palavra de encorajamento para a igreja. O apóstolo Pedro, ele traz uma palavra para que a igreja, então, entenda assuntos preciosos acerca do cristianismo. No capítulo 1, que nós meditamos na semana passada, nós falamos, né, que somos eleitos e regenerados em Cristo Jesus. O que é ser eleito? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, ele vai descrever, então,
o que é ser eleito, alguém que é escolhido por Deus, desde antes da fundação do mundo. 1 Pedro, então, nesta carta, é uma carta voltada para uma igreja da diáspora. Isso significa a igreja perseguida. Hoje nós temos a satisfação, como já foi falado aqui, no momento do louvor, de podermos cultuar a Deus num país onde nós temos liberdade. Nós temos liberdade, mas nem sempre foi assim. E essa carta era voltada para aqueles irmãos e irmãs da diáspora. A diáspora acontece por conta da perseguição. Há uma perseguição ali, uma perseguição ferrenha, né? Muito apertada ali em Jerusalém. E ali então os discípulos saem por toda parte. Eles se espalham por todas as partes daquela região, né? E outros países, cidades, porque não era fácil ser cristão naquela época. O apóstolo Pedro então vai falar no capítulo 1, para nós nos alegrarmos na salvação, mesmo quando somos entristecidos por breve tempo pelas provações. Ele quer dizer que as provações vão existir, mas para nós nos alegrarmos na salvação. Então você está triste por alguma coisa, você se entristeceu, então se alegre na salvação. Se alegre na salvação. O meu amigo Gustavo, toda vez que ele ia visitar, né, uma ovelhinha nova na igreja, na casa, né, do irmão, ele falava assim, né, as pessoas falavam assim, e ele também comentava, é a cara do pai. E ele olhava assim e falava, o que importa é ter saúde. Brincando, né? Brincando. E nós, irmãos, muitas vezes estamos sofrendo, mas o que importa é que nós somos salvos. Nós não podemos perder a salvação por conta do sofrimento. Então o apóstolo Pedro está falando para ficar firme mesmo, e ele ressalta, né? É um breve tempo. Um breve tempo. Essas provações neste mundo, elas são breves, breves, breves. O tempo voa e às vezes nós não percebemos isso. Ele vai falar para aqueles irmãos e irmãs dependerem da graça de Deus, serem obedientes, ter uma vida de santidade, conservar firme a fé e a esperança em Cristo Jesus e amar ao próximo sem fingimento. É interessante que o apóstolo João, ele é conhecido como o apóstolo do amor, porque ele fala, né, lá em 1 João 4,8, Deus é amor, e ele fala, filhinhos, amemo-nos uns aos outros, porque quem conhece a Deus e não ama, não conhece a Deus. Ele vai falar da importância do amor, mas o apóstolo Pedro, ele vincula o amor não fingido ao próximo à regeneração em Cristo Jesus. Então ele vincula, ou seja, olha, quem é regenerado, quem nasceu de novo em Cristo Jesus, ama o próximo sem fingimento. Olha só, apóstolo Pedro, que foi aquele que, explosivo, né? Aquele que puxou, desembanhou a espada, cortou a orelha do soldado, e agora então ele está falando, olha, Deus falou no meu coração fortemente através do Espírito Santo, que quem é regenerado ama o próximo sem fingimento. Então ele vai falando, não é? Para encorajar as pessoas, e após então encorajar aqueles irmãos e irmãs, e falar de um estilo de vida dos salvos. Isso aqui é um estilo de vida, irmãos. Isso aqui não é algo que, eu vou fazer se der, eu vou agir assim se for possível. Não, Pedro está falando de um estilo de vida, para você viver assim,
viver como um eleito, como regenerado, viver, sabe, se alegrando na salvação, viver realmente dependendo da graça, do amor, da salvação de Deus. Isso é um estilo de vida. E quando ele fala desse estilo de vida para aqueles irmãos que estavam atordoados com tanta perseguição, no capítulo 2, ele continua, não é? Ele continua, e Pedro então passa a falar do crescimento espiritual. Então no capítulo 1, ele fala de um estilo de vida diferente. Ele alerta aquele povo: olha, vocês têm que permanecer firmes, porque vocês são eleitos. Vocês foram comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Vocês foram regenerados. Não percam a salvação pelas dificuldades da vida. Isso é por um tempo breve. Mas foquem na salvação da alma de vocês. Focar na salvação da alma. E agora então ele vai falar, gente, no capítulo 2, ele vai aprofundar, porque ele vai falar de crescimento espiritual, dos que se converteram a Jesus. E crescimento, queridos, é um sinal normal daquilo que está vivo. Aquilo que está vivo cresce. Então a sua fé está viva em Cristo Jesus, então ela precisa crescer. Crescimento é um atributo normal de quem está vivo. Amém? Graças a Deus por isso. E vocês sabem que quando o apóstolo Pedro ele trata desta fé amadurecida com aqueles irmãos e irmãs, para eles permanecerem firmes, e quando ele vai então tratar agora do crescimento, né? Agora vocês precisam crescer. Ele está num ambiente, irmãos, de muita provação. Nós hoje somos agraciados por termos Jesus no nosso coração. Nós somos agraciados porque nós podemos ter uma vida segundo o coração de Deus, de acordo com a palavra, de acordo com o que a palavra nos ensina. Nós podemos, irmãos e irmãs, podemos viver uma vida, sabe, dependendo de Deus. Você é apaixonado por Jesus? Você é apaixonada por Jesus? Isso é uma característica do amor. Quem ama, se entrega. Quem ama, ferve. Quem ama, tem um coração pegando fogo. Símbolo do protestantismo reformado é um coração em chamas. Um coração em chamas a Jesus. Um coração pegando fogo. Entregue a Deus. Você tem esse coração contigo na sua vida? Você precisa cultivar esse coração, sabe? E não somente ter momentos de conhecimento, ter momentos de ouvir a palavra, mas você precisa aprofundar no relacionamento com Jesus. Porque senão, irmãos e irmãs, quando as provações vierem, nós vamos ter dúvida. Quando as dificuldades nos encontrarem, nós vamos caminhar na incerteza. Quando elas, sabe, tudo desabar diante de nós, nós vamos ficar então como, sabe, aquele inseto, que a maioria dos homens aqui tem medo, barata. Fala que a mulher não é mulher não, é o homem que tem medo de barata. É uma baratinha já. Não é? Sabe, você joga ali um inseticida, ela fica tonta, ela vai para lá, ela fica para cá. Ela fica, sabe, desorientada. Se você não tiver um coração pegando fogo por Jesus, quando as provações vierem, você vai ficar assim, desorientado, dando volta em círculo, como o povo fez lá no deserto, 40 anos. Agora, quando o seu coração está em chamas para Jesus, quando você tem um relacionamento com Jesus, que ele é um relacionamento onde você reconhece tudo que Jesus fez por você lá na cruz,
Um relacionamento que você entende que o sangue de Jesus foi derramado por você, que Jesus sofreu por você, que Ele, sabe, te amou. Ele entregou a sua vida para você, para que você pudesse viver a vida dele. Quando você reconhecer isso, você vai ter o desejo então de crescer, você vai ter o desejo de ouvir a palavra, você vai ter o desejo de ser corrigido pela palavra, você vai ter o desejo de estar com Jesus sempre, porque Ele é o seu amado, e nós queremos estar junto do nosso amado, da nossa amada. É gostoso. E em 1 Pedro capítulo 2, que Pedro começa a falar então do crescimento importante, eu quero aqui ler alguns documentos da igreja cristã. Esses documentos, eles foram encontrados nas cavernas, escrito em grego, né, porque foi lá em Roma que esses documentos foram encontrados, e depois que esses documentos foram encontrados, eles foram reunidos, e tem um autor que ele publicou um livro chamado Documentos da Igreja Cristã. E esses documentos, então, eles não são inventados, porém, eles não estão na Bíblia, porque o cânon, ou seja, a Bíblia já estava fechada. Como assim fechada, pastor? De Gênesis a Apocalipse, aquilo que Deus revelou ao povo, foi então sacramentado por um conselho, né, de anciãos, tementes a Deus, e esses documentos foram encontrados, e eles entraram para a história, porque é nesse contexto que o apóstolo Pedro está falando, sabe do quê? Para aqueles irmãos que estão sofrendo, para eles permanecerem firmes. E agora o apóstolo Pedro vai continuar a sua jornada com eles, ensinando que eles precisam crescer, que eles precisam desenvolver, porque aquilo que é vivo cresce. Amém? Quando o amor para de crescer? Quando? Oi? É uma lógica, né? Quando ele morre. Se morre, para de crescer. E se para de crescer, a tendência é desaparecer. Para que o seu amor não morra, o seu amor por Jesus não morra, para que ele não desapareça, você precisa então crescer em espírito e em verdade. E o primeiro documento que eu quero ler aqui, ele está por volta ali do 2º século, né? Ano 177, está sempre nesse período, né? Do ano 100, 200 e 300. Olha só, aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o bispo da igreja de Leão. Leão era uma cidade que havia lá em Roma. E assim como tem o bispo de Esmina, que também está nos documentos da igreja cristã, bispo de Leão, como eu já falei, vou reforçar, não está na Bíblia isso, ok? Mas o bispo de Leão, esse homem se chamava Potino, e ele estava com 90 anos, e já respirava com dificuldades. Todo o seu corpo estava gasto, mas reconfortava-o o sopro do Espírito, mesmo com o seu corpo gasto. O Espírito Santo reconfortava esse homem, esse líder, né, da igreja, lá em Leão. E ele foi preso, e foi para o martírio, e levado pelos soldados até o tribunal, seguido pelos magistrados lá da cidade, e pela população que o injuriava, como se fosse o próprio Cristo. Potino, ele era um líder da igreja, ele era um bispo da igreja, ele era um orientador da igreja, ele era alguém que estava ali, responsável por aquela igreja em Leão, na cidade de Leão. Mas as pessoas o injuriavam como se ele fosse o próprio Cristo. E ele deu testemunho, ficou firme. E perguntaram a ele:
perguntaram a ele: quem é o Deus dos cristãos? E Potino respondeu: se tu és digno, conhecê-lo-ás. Olha só, 90 anos no tribunal, olha a audácia. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é não falar, é falar certo na hora certa. Lembra de Jesus? Você é o rei dos judeus? O que Jesus falou? Tu dizes. Tem hora que a gente não tem que prolongar a conversa, porque tem gente que pergunta para gerar polêmica, tem gente que pergunta para gerar prova contra nós mesmos, para poder então, sabe, cair em cima e poder fazer o que a pessoa já tinha intenção de fazer, para dizer: não, não fui eu, foi ele, com as próprias palavras dele. Potino então, ele fala: se você for uma pessoa digna, pode ter certeza que você vai conhecer ele, porque ele se revela a todos os dignos. Quando ele falou isso, ele foi empurrado, sem nenhuma humanidade, foi vítima de muitos ferimentos. Os que conseguiram chegar próximo dele, sabe, começaram então a dar pancadas, golpes. E ali ele estava cada vez mais fraco. Sem levar em conta a sua idade, as pessoas atiravam pedra nele. Sabe por que as pessoas faziam isso com Potino? Porque elas estavam querendo vingar os seus deuses. Porque no cristianismo nós temos só um Deus. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. A Trindade Santa. Então a perseguição era muito grande contra os cristãos, porque ser cristão era uma injúria para eles. E quando eles estavam fazendo tudo isso, com aquela pessoa que estava sendo ali julgada, sentenciada, eles estavam querendo defender os seus deuses. Levaram Potino para o cárcere, e depois de 2 dias, ele foi para a glória de Deus. Irmãos, nessa mesma época, as pessoas traíam os judeus, traíam os cristãos judeus. Se a pessoa era abastada, ela tinha dinheiro, ela é uma cristã, né? Ela aderiu ao cristianismo, ela recebeu Jesus como Salvador, e ela tem dinheiro. E se ela tem dinheiro, ela pode pagar um servo para ajudá-la em casa, ela vai ter empregados. Por quê? Porque ela pode ser um comerciante. Lídia era vendedora de púrpura. Todos eram traídos, sem exceção. Quando então o império chegava e detectava: é cristão, ia lá e pegava todos, inclusive os empregados. E os empregados, para se livrarem da tortura, eles denunciavam os seus senhores, que eram cristãos. Olha o teor da denúncia. Eles, temendo os tormentos que vinham padecer aos santos, impulsionados pelos demônios, instigados pelos soldados, acusaram-nos de comermos os nossos filhos. E aí o império ficava mais revoltado ainda. Esses cristãos, eles comem os próprios filhos. Olha só, hein? E continua aqui, ó. De terem relações sexuais com as próprias mães. E outras coisas das quais não é possível falar ou nelas pensar, pois não podemos acreditar que jamais tenham acontecido entre os humanos. Mas aconteceu com os cristãos. Aconteceu. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz, quando nós estamos sofrendo por Cristo, nós devemos nos alegrar. Pedro vai falar isso. É melhor você sofrer por testemunhar Cristo do que sofrer por algum crime que você cometeu. Sofra então,
por testemunhar Jesus Cristo. E aí tinha uma saída naquela época. Sabe qual que era a saída para não ser torturado? Para não ir para a cadeia, para não ir para a fogueira, para não ser alvo de tantas atrocidades? A saída era se curvar diante do imperador. E muitos compravam certificados, e com aqueles certificados, eles andavam livremente no império. Olha só o que dizia o teor de um dos certificados. Tudo que eu estou lendo aqui, irmãos, não é historinha nem ficção, tá? Aconteceu, faz parte da história da igreja cristã, são documentos verdadeiros. Aurélio Diógenes, filho de Sátapo, nascido em Alexandroneso, de 72 anos de idade, declara: sempre sacrifiquei aos deuses, e agora na vossa presença, de conformidade com os termos do edito, acabo de oferecer sacrifícios de libações e de provar carnes sacrificadas. Solicito a vossa senhoria, outorga-me um certificado para o devido efeito. Saudações. Súplica apresentada por mim, Aurélio Diógenes. Eu certifico ter presenciado o sacrifício de Aurélio Ciro, datado nesse primeiro ano do imperador César Gaio Mécio V, Trajano Décio, 26 de junho do ano 250. Interessante, né, irmãos? Isso aqui é muito forte. Na tribulação, quem não tiver a marca da besta, não vai comprar, não vai vender, não vai comer, não vai fazer nada, tem que ter a marca da besta. No ano 250, a mesma coisa. Quem não tinha um certificado de adoração aos deuses, não andava livremente no império. Por que estou compartilhando isso com vocês? Porque entre ser cristão, ser um admirador de Jesus, e ser uma pessoa que pratica heresias, é muito próximo um do outro. É muito próximo. É muito próximo. Porque você pode conhecer Jesus, você pode seguir aquilo que Ele fala, mas se em determinado momento você falar: eu vou comprar um certificado, porque eu não quero me dar mal, isso aqui é só para garantir, então você já está praticando heresia, naquela época. E hoje, como que isso acontece hoje, irmãos? Sabe como acontece? Quando nós deixamos de ter um relacionamento de crescimento com Jesus. Nós estamos então conhecendo Jesus, mas nós não aprofundamos nesse conhecimento. Por isso nós precisamos ficar firme nas promessas de Jesus. E aqui no primeiro versículo de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: portanto, abandonem toda a maldade, todo o engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Pedro fala da importância não de lutar contra estes sentimentos malignos, mas ele fala para os cristãos abandonarem, se livrarem. E Pedro cita 5 pecados específicos que devemos nos livrar. Logo nesse primeiro versículo, Pedro ele fala da maldade. Olha só, de repente, aqueles cristãos da diáspora estavam sendo perseguidos, estava difícil, as pessoas estavam querendo, levá-los ao tribunal para poderem torturá-los até a morte. E aqueles irmãos ali desorientados, Pedro vai lá dar uma palavra: fiquem firmes, vocês foram eleitos, o que importa é a salvação da alma de vocês. Mas agora vocês precisam mudar também, não é só saber que vocês foram eleitos, vocês precisam mudar.
Vocês precisam ter uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é crescimento. E aí ele vai falar aqui da maldade. Ele coloca a maldade em primeiro lugar. Abandonem a maldade. Ele se refere a toda prática que visa causar dor ou mal para qualquer pessoa. Não interessa se essa pessoa é conhecida ou não, se ela é consanguínea minha ou não. Não interessa se eu gosto dela ou não, se é do meu time ou não, se é do meu partido ou não. Está vendo como eu falei que é muito fácil você dizer que é cristão, mas ao mesmo tempo é muito fácil você estar com o pé na heresia. Por isso que o apóstolo Pedro vai falar, olha, abandonem o mal. Ele não está falando assim, ó, lutem contra o mal na vida de vocês. Está falando, abandonem como uma roupa suja. Abandonem como uma roupa suja e contaminada. Quem é que vai usar uma roupa contaminada? Falem para mim. Quem é que vai usar uma roupa suja? Uma roupa contaminada? Quem vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. Ninguém. Por isso então, amada igreja, às vezes nós perdemos tempo com eventos e não ganhamos o tempo com a palavra. E nem nos damos conta disso. E o que alimenta? O evento ou a palavra? A palavra. Pedro está falando então, olha, abandone a maldade. Ele vai falar também do engano, ou do dolo. Abandone o engano, é aquele espírito traiçoeiro, que não hesita em usar meios questionáveis para sobressair-se, ou obter vantagens. Devemos desejar, irmãos, nos tornar pessoas movidas pelos princípios de Jesus, integridade de coração. Não importa o custo ou o prejuízo que isso possa causar a nós. Mas nós precisamos deixar o engano, o dolo. Todo espírito traiçoeiro, isso não é de Deus. Então Pedro, quando pega aquele povo lá, no primeiro século, ele fala assim, vocês têm que crescer agora. Amém? E essa palavra é tremenda, irmãos, para nós, porque hoje nós estamos aqui no século das informações, nós estamos aqui num tempo de muito conhecimento. Hoje é muito fácil a gente ter acesso a tudo, através da internet. Assim como é muito fácil também nós não termos uma vida íntegra a Deus. Muito fácil. E você pensa que você tem, e você pensa que você está no caminho certo, e você pensa que está ali, ó, bombando, mas não está. Sabe por que não está? Porque tem coisas que nós lutamos na nossa vida, mas nós não abandonamos. Tem que abandonar, tem que abandonar. Não é só lutar, tem que abandonar a maldade, tem que abandonar o engano. Quem está falando é o apóstolo Pedro. Isso é crescimento. Tem que abandonar a hipocrisia. Refere-se a quê? A atitudes de ocultar os nossos verdadeiros motivos. Isso é hipocrisia, sabe? Quando eu quero algo e eu oculto o meu verdadeiro desejo e procuro então fazer de uma forma com que a coisa aconteça do jeito que eu quero, mas eu nunca revelo o que realmente eu penso ou o que realmente eu sou. Por que Pedro está falando isso aí para aquela comunidade? Sabe por quê? Porque certamente haviam muitos hipócritas no meio dos eleitos. A gente está falando aqui de gente eleita, Jesus. Oh, Deus amado. Havia ali muitas pessoas hipócritas, muitas pessoas que enganavam, muitas pessoas que tinham maldade no coração. E ali então o apóstolo Pedro está o quê? Vocês precisam crescer.
E vocês sabem, né, que crescimento dói. Dói ou não dói? Dói. Quando o adolescente está na fase do estirão, ele sente dores. Ou até mesmo a criança, primeiro ano ela cresce muito. E a criança tem muita dor. A gente não sabe, que ela não fala. Ela não vai, né? Uma criança com 7 meses, 8 meses, ela não vai chegar e falar, mas eu estou com uma dor hoje na junta. Não vai. Mas ela está crescendo. Primeiro ano a criança cresce horrores. Está entendendo? E o crescer espiritual também dói. Dói. Porque a gente tem um encontro com quem nós somos e também temos um encontro com quem nós precisamos ser. Quem nós precisamos ser? A imagem e semelhança de Deus. Quem nós somos? Somos pecadores, somos falhos, somos limitados. Quando eu encontro comigo mesmo, eu reconheço que eu sou tudo isso. E quando eu me encontro com Jesus, eu também reconheço que eu preciso mudar, que eu preciso ser como Jesus. Glória a Deus. Pedro então fala, se livrem, se livrem, se livrem, deixem, abandonem. É isso que nós precisamos fazer também, amados irmãos e amadas irmãs. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele vai falar assim, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Além de tirar, meus irmãos, aquilo que não presta nas nossas vidas, não é só tirar o que não presta, não é só abandonar aquilo que não está bom, mas precisamos também nos alimentar com o leite espiritual, está vendo? Por isso, é o que eu estou dizendo, é muito fácil eu me tornar um herético, é muito fácil. Eu posso conhecer a Deus, eu posso conhecer Jesus, o Espírito Santo, ter o temor, mas se eu não obedeço a palavra de Deus, ou seja, se eu não tenho o desejo de crescer, de ter o alimento genuíno, eu caminho para a heresia. Por que eu caminho para a heresia? Porque eu deixo de ter conhecimento. Se eu deixo de ter conhecimento, eu vou começar então, eu posso ser enganado por falsas doutrinas. É isso que a reforma veio trazer, luz. Ela veio trazer luz num momento sombrio, onde a palavra de Deus não era divulgada, expandida no meio do povo, onde as pessoas não liam o grego, o latim, o hebraico, o aramaico. E aí então a reforma veio traduzir a Bíblia do original para a língua do povo. E se eu não tenho contato com a palavra, se eu não como esse leite, se eu não bebo esse leite, se eu não como essa palavra, como eu cresço? É ela que nos fortalece, nos dá saúde, o crescimento que precisamos, o crescimento espiritual que precisamos. Quando Pedro inicia esse verso, Pedro então ele nos compara a recém-nascidos. Ou seja, quando você aceita Jesus, você é um recém-nascido na fé. Você é um recém-nascido, e como recém-nascido, então, você precisa do genuíno leite, porque ali existem vitaminas que o seu corpo precisa, e essas vitaminas aqui, espiritualmente falando, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, então, é que vai dar o crescimento para nós. O leite é fundamental para o desenvolvimento da criança. E é interessante que a criança, quando chega na hora de ela mamar, ela chora. E nós? Estamos chorando para aprender a palavra de Deus? Meu Deus!
Sabe, quando você fica, aquela mulher lá, né, que o pastor Paulo Júnior pregou aqui, uma mulher que aprendeu a ler na Bíblia, e ela pegava a Bíblia assim, quando ela estava aprendendo, e ela aprendeu a ler só uma palavra. Depois ela foi aprendendo mais, né? Mas quando ela aprendeu a ler Jesus, ela abria a Bíblia, não estava entendendo, irmão. Quando chegava na palavra Jesus, ela, Jesus, e ficava feliz da vida, e corria o dedo. Chegava em Jesus e ficava feliz da vida, e ela era edificada. Isso é desejar genuinamente. E se tirar esse alimento, vai fazer falta. E se hoje você não puder mais ter essa oportunidade de estar aqui aprendendo a palavra de Deus, vai fazer falta na sua vida? Vai fazer falta? Se fizer falta, é porque você está ali, desejando o crescimento. Amém? Vai fazer falta para você? Glória a Deus. É isso mesmo, a gente tem que pensar assim, e crer assim, sentir assim. A gente não pode ser indiferente com o crescimento bíblico. Tem pessoas que não faz falta. E aqui eu não estou criticando, irmãos. Nosso papel, né, nós acabamos de ler aqui, nós temos que deixar a maldade, temos que deixar o engano, o dolo, a hipocrisia, a inveja, a maledicência. Acho que eu nem terminei aqui, fui até a hipocrisia. Então, para muitas pessoas, já não desejam mais o leite genuíno. Outras também não têm esse paladar de desfrutar desse leite genuíno que é a palavra de Deus. Enquanto Potino, bispo da cidade de Leão, aos 90 anos de idade, eu imaginei, irmãos, quando eu estava lendo essa semana, eu imaginei logo a irmã Dalva Adriana aqui da nossa igreja, 93 anos, e ela está lá, né, debilitada, está bem de saúde, graças a Deus, mas ela não consegue mais caminhar, né, assim como ela fazia há 2 anos atrás, por exemplo, né, há 2 anos. E eu imaginei a dona Dalva, então, num tribunal, e as pessoas jogando pedra nela, empurrando ela, dando soco. 90 anos, um homem, sabe, um senhor, um idoso. Sabe por quê? Porque ele ama a palavra de Deus. E você ama a palavra de Deus? Firme nas promessas. Fique firme nas promessas. Não olhe do lado. Lá no céu, a gente não vai poder fazer assim diante do trono de Deus. Ah, mas eu não servi o Senhor, porque minha mãe não deixou, meu pai não deixou, meu irmão não deixou. Eu não servi o Senhor porque eu tinha muita atividade, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar dinheiro para pagar a prestação da casa, eu tinha isso. Irmãos, isso não vai funcionar. Porque Deus, Ele dá condições para a gente fazer tudo. Ainda dá muito tempo para a gente poder desfrutar desse momento tão lindo, que é o crescimento com a palavra de Deus. O encontro com a palavra de Deus. Por isso então, Pedro ele fala, deixa a maldade, deixa o engano, deixa a hipocrisia, deixa a inveja. Inveja é o sentimento mesquinho de querer ocupar o lugar do outro, ou ter aquilo que o outro tem. Deixa a maledicência. Maledicência refere-se a falar mal de outros nas costas. Amém? Ou misericórdia? Que ninguém fala isso não, né? Ninguém faz isso não, né? Ninguém pratica maledicência não, né? Quem é que vai falar, né? Agora eu digo, irmãos, quem é que não tem pecado que atire a primeira pedra? Quem nunca falou mal de alguém quando a pessoa passou por você? Hã? Meu Deus. Por isso que o encontro com a palavra é importante, porque a palavra me confronta. O dia que a palavra não me confrontar mais,
é porque eu morri. Meu coração está duro, eu estou frio e nada consegue mais me sensibilizar. Nada. Nem o desabrochar de uma flor, nem o sorriso de uma criança, nada. Nem a dor de uma pessoa, nada vai me sensibilizar. O dia que a palavra não me confrontar. E o que é o confronto? Sabe qual que é o confronto da palavra? O confronto é a palavra que está sendo ministrada vir sobre mim e falar, poxa, isso aí eu preciso estar alerta, isso aí eu preciso deixar de fazer, isso aí eu não posso fazer mais, olha, eu tenho que ficar esperto nisso, olha, você viu, olha lá o bispo da cidade de Leão, 90 anos e não negou a sua fé. Isso está me confrontando. Então, irmãos e irmãs, vamos desejar o genuíno leite espiritual para que por ele, nós possamos crescer. Crescer para onde? Para a salvação. Pedro ainda nos exorta a deixarmos, aliás, a desejarmos o puro, o genuíno leite espiritual. Tanta palavra que está sendo pregada hoje, tantos ministros do Evangelho têm entregado ao povo um falso alimento espiritual. Um evangelho deturpado, um evangelho somente de promessas e de bênçãos, e de prosperidade, e um evangelho que só vai nos fazer bem, nos sentir bem, aliás, porque fazer bem ele faz, só vai fazer nos sentir bem. O verdadeiro evangelho que nos leva ao arrependimento, esse é genuíno. O verdadeiro evangelho nos leva ao arrependimento. Arrependimento de pecados. O verdadeiro evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, trabalha dentro de nós de uma maneira forte. E ali então, nós vamos nos conformar com a palavra de Deus e não nos conformar com o mundo. Vamos crescer em Cristo Jesus. Vamos desejar o leite genuíno espiritual. Vamos ter, irmãos, desejo de ter esse encontro com a palavra. Assim como nós não podemos deixar de beber água, por exemplo, é vital. Vamos também buscar a palavra de Deus, porque ela é vital também para o nosso espírito. É interessante, irmãos, porque nós somos imediatistas, nós queremos ver a coisa ser resolvida ali, na hora, do nosso jeito. Você, quando bebe um copo de água, sei lá, uma garrafinha de água, quando você bebe, você já se perguntou, por que eu estou bebendo água? Ou o que essa água está fazendo de bom, de bem, né, para o meu corpo? O que essa água está beneficiando o meu corpo agora? Ninguém pensa isso, irmãos. Você bebe água por quê? Tem sede, tu bebeu água, acabou a sede, não bebe mais. Mas quando você bebe água, aquela água está fazendo o que no seu corpo? Oi? Oi? Vocês estão com sono? Aquela água está controlando a sua temperatura, ela está diluindo o sal no seu corpo, ela está limpando os rins, o que mais? E outras... Oi, filha? Hidratando, de modo geral ela hidrata, mas olha quantas coisas, você sabia que a água influencia na pressão? Porque se ela dilui o sal no corpo, ela influencia na pressão. Então, se você toma bastante água, não é? Sinal que você vai ficar estabilizado. A sua temperatura tende a estabilizar, assim como a sua pressão. Mas você, quando toma água, você não pensa isso.
Da mesma forma, irmãos, quando a gente comer a palavra, não vamos ficar pensando, ai, o Senhor agora vai me dar um carro, ai, o Senhor agora vai me dar uma casa, ai, o Senhor agora vai resolver aquele meu problema, ai, o Senhor agora vai me curar, porque eu estou comendo a palavra dele. Não! Vamos comer a palavra, porque quando a gente come a palavra, sabe o que acontece? É um processo natural. Assim como a água é um processo natural no corpo, ela estabiliza a saúde da gente, a palavra que é comparada à água também na Bíblia, ela vai estabilizar a nossa vida. Isso é consequência. Quando você come a palavra é consequência. Deus é fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você come a palavra, não fica preocupado, não fica ansioso, não é? Ai, tomei um copo de água aqui, e agora? Será que eu vou ficar bom? Deixa eu medir minha pressão lá. Não, ninguém faz isso. Comeu a palavra, você está aqui comendo a palavra, fique em paz. Você tem os seus pedidos diante de Deus, faça-os. Creia, tenha fé, ouse no Senhor, mas coma a palavra. Faça uma bela refeição da palavra de Deus, e deixa que essa palavra então lhe dê a energia que você precisa, lhe dê as vitaminas que você precisa, lhe dê, sabe, saúde que você precisa. Deseja essa palavra. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que Deus os abençoe. Pai querido, de infinita graça, bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui em obediência a Ti, porque nós estamos aqui, Senhor, para Te cultuar, Te bendizer, e também, Senhor, para recebermos uma palavra, e o Senhor deu, Senhor, para nós, através dos louvores, nós podemos Te adorar, Te bendizer, e de ser alimentados, ó Pai, pela Tua palavra cantada, e agora, Senhor, a Tua palavra ministrada também falou conosco. Pai querido, nós queremos sim, ó Deus, esse desejo de coração, não só da boca para fora. Nós queremos sim, Senhor, sentir falta do encontro, sentir falta da palavra na nossa vida. Senhor, nós queremos declarar aqui no nome de Jesus, que esse momento faz falta para nós, Senhor. Faz falta, Senhor. Nós precisamos, Senhor, da Tua palavra na nossa vida. Nós precisamos de comunhão, como diz o Salmo 100, ó Pai amado. Nós precisamos de, ó Deus querido, o Salmo 100, que é um salmo de louvor, de exaltação ao Teu nome, Pai. Nós precisamos de comunhão, Senhor, porque, ó Deus querido, aquela água, Senhor, que aquele, sabe, do monte de Hermon ali, Senhor, quando vai caindo ali, Senhor, vai derretendo, o sol vai batendo no monte Hermon, e ali aquele gelo vai derretendo, aquela água vai caindo, e vai ali, Senhor amado, para o Rio Jordão. Ali o Senhor fala que ordena a bênção através da comunhão do Teu povo. Por isso esse tempo aqui é um tempo de bênção, é um tempo de comunhão, é um tempo de saúde, Pai. Quantas pessoas, Senhor, não estão mais saudáveis, Senhor, estão na linha tênue, ó Pai amado. Conhecem a palavra, Senhor, foram alcançados por Ti, mas não continuaram crescendo na palavra, Senhor. E o processo de tudo que está vivo é crescer. E se o nosso amor está vivo em Ti, a cada dia ele cresce também, Pai. Em nome de Jesus, ajude-nos, ó Pai, a ficarmos firmes nas Tuas promessas, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos e irmãs, glória a Deus. Nós vamos ter agora um momento muito feliz, momento de batismo. Nossa igreja tem frequentemente apresentado, né, as crianças ao batismo, tem recebido novos membros. Isso é muito gratificante para o povo de Deus, muito gratificante para nós, né? Aleluia. Quero chamar a irmã Maria aqui para me auxiliar hoje aqui no batismo. Presbítera Maria vai segurar a bandeja, o pastor. Amém. Fica aqui, filha. Eu quero chamar aqui à frente, irmãos. Está aqui
Quero chamar todos os parentes que estão presentes, queiram vir aqui à frente, do Felipe. Vem para cá, Robson, os parentes aí, todos que estão aqui. Venham, porque é um momento muito importante. Nós estaremos recebendo agora o Robson como membro da igreja. Podem ficar aqui de frente para o pastor, por favor. Pode ficar aqui de frente para mim. Isso. Podem ficar aí, se espalharem aí, ó. Fiquem à vontade. Aí, que legal. Isso aí. Amém? Prazer, tá? Em tê-los aqui conosco nessa noite. Momento muito feliz para a igreja Ipino aqui. E quando o Robson nos procurou, com esse desejo, né, de batizar o Felipe já está crescendo, né? Está numa idade, está com 12 anos. 12 anos, né, Felipe? Mas o Robson, ele sentiu esse desejo, né? Eu creio que são desejos dos pais. E eu fiquei muito feliz, né? Porque nós poderíamos já fazer a profissão de fé e batismo, né? Mas é um testemunho positivo quando alguém quer apresentar o filho, né, ou a filha, apresentar diante de Jesus como batismo, né? Então, eu vou aqui perguntar para o Robson e para a mãe. Está aqui? Seu nome, filha? Tá certo. Tem que chegar mais perto aqui. Digenani? Ah, Digenani. Amém. E, irmãos, aqui, ó, esse momento, eu fico muito emocionado, sabe, quando eu faço batismo de criança. Por quê? Porque a gente precisa ensinar a criança no caminho que deve andar. Eu fico muito emocionado mesmo, porque é um testemunho vivo de um homem de 90 anos, um bispo. Às vezes a pessoa fala assim, olha lá, é pastor, é bispo, está lá na frente da igreja. Mas e as provações que passam, né? E estava lá sustentando diante de todo mundo a fé dele em Cristo Jesus. E isso começa, como que começa isso? Desde a tenra idade. Desde a tenra idade. Quando a gente entrega os nossos filhos ali. Mas o mais importante, ou o tão é importante, tanto quanto o testemunho da caminhada, né? O testemunho da caminhada, de estar ali firmes, de estar ali apoiando, de estar ali ensinando, porque na caminhada não é fácil, mas Deus está sempre conosco, nos sustentando. O Robson, ele era membro da igreja, segundo IPI, né? De Carapicuíba aqui, então hoje está sendo arrolado na Ipino, né, por jurisdição, e já está apresentando, então, o filho, e também a Gabriela vai fazer, né, a classe de batismo, né, Gabriela? Isso, vai fazer a profissão de fé, já é batizada, né? E depois, então, vai fazer a profissão de fé, assim que terminar a classe de batismo. Aliás, nós já começamos hoje, então, domingo que vem, já pode estar presente aí, tá? Aí, depois do culto, pega a apostila comigo, tá bom? Tem uma apostila que eu quero que você já leia essa semana, já tem lição já. Ô, pastor, dá um tempo, acabei de fazer Enem, você vem com lição para mim. Não, mas a lição é gostosa, é assistir um filme. Tá bom? Glória a Deus, então. Deus esteja confirmando, né, esta alegria nos nossos corações. Então, em nome do conselho desta igreja, nós estamos então apresentando a batismo infantil, Felipe Assis Lacerda, e os nossos filhos, eles pertencem juntamente conosco à família da igreja, por meio da nova aliança firmada com Cristo. O batismo é sinal e selo da remissão de pecados e de nossa união com Cristo. Ao batizar os filhos menores, nós reafirmamos a verdade que Deus estende sua graça às pessoas, mesmo antes de serem capazes de responder-lhe com fé.
visto que os pais que reivindicam esta bênção para os seus filhos precisam assumir os compromissos deste sacramento que Deus requer de seu povo. Então quero fazer uma pergunta agora aos pais. Vocês prometem continuar educando esta criança na fé do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos princípios eternos do Evangelho? Prometem ler as Sagradas Escrituras? Prometem orar com o Felipe e pelo Felipe? Prometem servir-lhe de exemplo de amor para com Deus e para com o próximo e conduzi-lo à participação ativa e responsável da igreja? Amém. Nesse momento, então, nós estaremos efetuando o batismo. Por favor, irmã. Cadê as menininhas da foto aí? Amém. Chega mais para cá, filha. Felipe, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento. Nós sabemos e sentimos, ó Pai, que o Senhor está nesse lugar e que os teus anjos estão aqui presentes, Pai. E o Senhor se alegra quando o teu povo, em resposta à tua palavra, obedece o teu chamado. E nesse momento, então, ó Pai, através da fé dos pais, o Felipe, então, ele está sendo arrolado, Pai, não só como membro desta igreja aqui, Senhor, mas ele está sendo arrolado, Pai querido, e inserido na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, através da fé dos pais. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor, ó Pai amado, continue trilhando, Senhor, a cada dia com o Felipe, que o Senhor continue com ele, Senhor, nos estudos, que o Senhor continue com ele, Senhor, no lar, em casa, Senhor, muitas vezes, ó Pai, até mesmo nos momentos de lazer, ó Pai amado, de brincadeira, Senhor, que o Senhor esteja ali sempre, ó Pai, dando um coração, Senhor, ali, ó Pai amado, igual o teu, Pai querido, Pai bendito, que o Senhor esteja guardando o Felipe aonde ele estiver, ó Pai, que o Senhor esteja sempre, ó Pai amado, com os teus anjos poderosos, Senhor, à direita, à esquerda, à frente, à retaguarda, embaixo, em cima, porque o teu servo agora, Senhor, ele está aqui, Senhor, através dos pais, ó Deus amado, recebendo esta bênção tão maravilhosa, que os pais assumiram sobre a vida dele, assim como o povo de Israel, ó Pai amado, eles também, ó Deus, traziam seus filhos e assumiam a responsabilidade diante de Ti, cumprindo a aliança. Em nome de Jesus nós oramos e nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé agora. Irmãos e irmãs, o Felipe acaba de ser batizado e como membro da Igreja de Jesus Cristo, a partir deste momento, ele está aos cuidados dessa igreja, a qual ele se tornou membro. E Jesus disse assim: quem receber uma criança em meu nome, tal como está, estará também me recebendo. Vocês então prometem orar pelo Felipe e ajudá-lo no que ele precisar? Sim? Amém.